como vender o seu serviço de personal trainer. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 27 de novembro e dia 1º de dezembro. Gente, a semana do Personal Senior é um evento onde eu explico o passo a passo para você, profissional de educação física, chegar a um faturamento superior a R$ 10.000 por mês, sendo um personal trainer de idosos. E vocês já podem se inscrever para esse evento de maneira gratuita. Basta clicar no link que está lá na nossa bio. Vocês clicam no link, ele direciona vocês para um site, aliás, para uma página de inscrição, onde vocês vão deixar apenas o nome e o e-mail de vocês. Legal que lá vocês também podem entrar na nossa comunidade, né? Nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente passa diversas informações aí sobre o evento. Beleza? Façam isso então. Se inscrevam lá que segunda-feira a gente já está começando aí a semana do Personal Senior. Gente, para quem não me conhece, né, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado pela URGS também, e também em Educação Física e Gerontológica, e eu sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há quase 10 anos. Né? E nessa live de hoje eu vou falar para vocês sobre a questão de vendas, né? Como é que a gente faz para vender o nosso trabalho e o que vocês precisam fazer para que as pessoas comprem o serviço de vocês e assim vocês tenham faturamento, beleza? Bom dia, Fábio, beleza? Já estou inscrito, maravilha, maravilha. Vamos nessa, Fábio, vamos junto. Gente, vou começar fazendo uma pergunta muito óbvia para muitos de vocês, tá? A pergunta é a seguinte: o que vocês precisam fazer para ganhar mais dinheiro na profissão de vocês? Pergunta óbvia. O que vocês acham que vocês precisam fazer para ganhar mais dinheiro na profissão de vocês? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vocês precisam, obviamente, ter mais alunos. Que novidade! Pois é. Mas aí, de que forma vocês conseguem ter mais alunos? Como é que vocês conseguem ter mais alunos? Quando vocês vendem o serviço de vocês, tá? Então, a conta é muito simples. Para faturar mais de 10 mil por mês, é preciso vender mais, tá? E por que eu estou falando isso? Porque, gente, eu percebo que grande parte dos profissionais aí da nossa área não entendem muito isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui que talvez comprove um pouco disso que eu estou falando. Existem vários congressos, né, convenções de educação física aí pelo Brasil. Eu já participei de muitos, né, durante aí essa minha carreira. E aí o que dá para perceber, né, nessas convenções, nesse congresso, é que mais de 90% dos cursos que tem lá no cronograma do evento, eles são voltados a questões técnicas. Então lá a gente encontra tudo que é curso de modalidade. Tem curso de HIIT, tem curso de funcional, funcional na piscina, funcional voando, funcional, sabe? E aí tem dança de tudo que é tipo também. Aí quando a gente vai ver quais os cursos que são direcionados a empreendedorismo, é um ou dois. Então mais de 90% são direcionados a questões técnicas. E aí, quando a gente vai participar desses congressos, a gente entra numa turma que está tendo aula sobre essas questões técnicas, a turma bombando. Tá cheio de gente lá fazendo aula de crossfit, tá cheio de gente fazendo aula de
dança turca. Pô, hoje em dia eles inventam, né? Tem um monte de coisa. Agora, entra numa turma que fala, por exemplo, sobre marketing. Gente, é metade das cadeiras lá que estão sendo ocupadas. Então, é muito diferente a atenção que o profissional acaba dando para a questão técnica e para a questão de gestão da sua carreira. Vocês estão lembrados da live que eu fiz essa semana, acho que foi ainda, que falava sobre divulgação do trabalho? Então, lá eu falei, gente, que não adianta a gente ter muito conhecimento técnico, saber tudo sobre as modalidades, saber tudo que é tipo de exercício, saber entender tecnicamente quais são as particularidades de cada doença, saber milhares de exercícios, se a gente não conseguir divulgar esse conhecimento que a gente tem. Estão lembrados disso? Então tem muita gente que é excelente profissional, é muito bom tecnicamente, sabe muito. Só que por não saber divulgar o seu trabalho e por não saber vender, acaba tendo um faturamento mensal muito abaixo do que seria justo para essa pessoa. Agora, por outro lado, tem muita gente, tem muito personal que hoje em dia está ganhando muito dinheiro e nem tem tanto conhecimento assim. É aquela velha história, fazer umas analogias aqui para vocês entenderem. De que adianta vocês terem os melhores carros? Ah, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma BMW. De que adianta vocês terem os melhores carros se vocês não sabem dirigir? Se vocês não têm carteira de motorista? Não faz sentido. De que adianta vocês terem muito dinheiro na vida de vocês, né? Mas vocês não terem saúde para poder usufruir de todo esse dinheiro? Não adianta. Então, de que adianta vocês saberem tudo de exercício, de sistemas de treino, de diversas modalidades na nossa área, mas vocês não saberem vender o trabalho de vocês? Vocês não ganharem dinheiro através disso? Ah, Gui, mas é que eu faço isso por amor à profissão. Beleza, te respeito. Que você tenha muito amor na sua vida. Só que eu tô falando aqui, gente, em ganhar dinheiro. Quem tá comigo aqui é porque quer faturar mais de 10 mil por mês. Assim como eu faturo. Então, se você também tem esse objetivo, você está no canal certo. Você está no caminho. Porque eu também quero ganhar mais. Ah, Gê, mas tu é um mercenário mesmo, nojento. Gente, eu não estudei 8 anos na minha vida e estudo até hoje por amor, só por amor pelo que eu faço. Ah, quer dizer então que eu não gosto do que eu faço? Não, muito pelo contrário. Eu amo o que eu faço. Gente, eu transformo a vida de pessoas. Eu trabalho com idosos. Então, devido ao meu trabalho, os meus alunos conseguem ter mais qualidade na vida deles, para poder passar mais tempo com os netos, para não ter dor no dia a dia deles, nas tarefas que eles fazem. Então, isso eu tenho certeza absoluta que é também devido ao trabalho que eu faço. Então, sim, eu amo o que eu faço. Mas não é só por isso. Não é só por isso. E sim, porque eu quero ter tranquilidade na minha vida para fazer tudo aquilo que eu desejo. Então, dá um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um caderno agenda, né? Acho que eu já falei em outras lives para vocês sobre esse caderno agenda, que é o meu diário ali, né?
E aí na primeira página desse caderno de agenda tem um desenho com todas aquelas coisas que eu quero para minha vida. Então tem um desenho de um aviãozinho, que significa as viagens que eu quero fazer. Tem uma casinha desenhada, né, que é a casa na praia que eu quero ter. Tem ali a minha família ali, as minhas filhas, né? Agora vão ser duas, e mais a minha esposa. E, gente, eu só vou conseguir alcançar os meus objetivos de vida se eu tiver dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu preciso vender. Agora, se você está realmente só pelo amor, estuda, aprende questão técnica, só pela questão de amor ao trabalho que você faz, olha, nesse caso você poderia fazer uma pós-graduação, mestrado, um doutorado. Lá vocês vão se sentir realizados, porque lá vocês aprendem apenas questões técnicas. E aí lá vocês vão viver de amor. Beleza? Não é isso que eu quero aqui. Aqui eu quero aumentar o faturamento. Eu quero ganhar mais de 10 mil. Eu quero deixar isso muito bem claro para vocês. Eu vou aproveitar agora e eu já vou responder a pergunta da live de hoje. Como é que eu faço para vender o meu trabalho de personal? Para mim, isso passa por 3 etapas. Primeira etapa, mudança de mentalidade. Primeiro passo. Segundo passo, estratégias de venda. É ter estratégia de venda. Tá? E o terceiro passo, gente, eu tinha colocado um termo aqui, mas eu resolvi trocar para deixar numa linguagem muito simples e direta com vocês, que é dar a cara a tapa. Tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Já vou explicar cada uma delas. Vamos começar pela primeira ali. Eu falei, né, em mudança de mentalidade. Gente, quando eu falo em mudança de mentalidade, posso usar como exemplo o que eu falei para vocês anteriormente em relação às convenções, os congressos de educação física, tá? Então é aquela situação de o profissional pensar muito na questão técnica e não pensar na carreira. E não saber como vender. E não saber como divulgar. É o que eu falei para vocês, não adianta nada, né? Guardar todo o conhecimento técnico que vocês têm e não poder usufruir disso, tá? Essa é uma mudança de mentalidade primordial que vocês têm que ter. Pensar na carreira de vocês, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui. Me parece, muitas vezes, que muitos profissionais tratam o trabalho como se fosse um lazer. Não sei se vocês vão me entender, eu vou tentar explicar aqui. O personal ele vai lá e simplesmente atende o aluno dele, de qualquer jeito. Parece que ele simplesmente bate o cartão e vai embora para atender o próximo. Atende o próximo, bateu o cartão, vai lá atender o outro. Ou seja, sem muito compromisso com o aluno, sem organização alguma de treino, né? Sem método de trabalho, sem se preocupar em entregar resultado para o seu aluno. Parece que é tudo nas coxas, sabe? Ah, fiz o meu compromisso, agora eu vou para o próximo. Ele comemora quando o aluno falta aula. Dá graças a Deus, oba, vou poder descansar mais. Ô, Gui, está sendo duro agora. Gente, isso faz sentido para vocês? Vocês já pensaram em algum momento sobre isso? Esse realmente é o caminho daqueles personagens que não vingam no mercado. Tá? Eles não conseguem ter alunos. E eles acabam ou saindo da área, né, porque não tem outra opção, ou então eles entram naquilo que eu chamo do ciclo do professor frustrado. Não sei se vocês já ouviram isso em outra live, mas são aqueles profissionais que eram professores de academia, aí conseguiram alguns alunos de personal, né, e foram
tentar a vida como perso, né? Aí tentaram, eles realmente não têm esse compromisso que eu falei para vocês, não têm essa ambição, né? Conseguiram alguns alunos, tiveram rotatividade, perderam esses alunos, viram que não ia dar certo e acabaram ou saindo da área ou voltando para a academia para ganhar um valor de hora-aula muito baixo, né? E trabalhar por horas e horas no dia para ter que ganhar um pouco a mais. Ou seja, é um profissional que é frustrado, totalmente desmotivado. Gente, é preciso mudança de mentalidade. Quero deixar isso muito claro aqui para vocês, tá? Pensar na carreira. É preciso ser mais profissional. Essa é a grande diferença entre um personal trainer que fatura mais de 10 mil por mês e aquele que ganha 2, 3 mil, tá? Vamos avançar um pouquinho. Vou falar sobre estratégias de venda. Porque no momento que eu sou mais profissional, tenho método, eu preciso ter estratégias de venda. Lá na live que eu falei para vocês sobre divulgação do trabalho, eu levantei várias alternativas de divulgação que levam à venda do serviço, né? Não sei se vocês lembram, eu falei sobre marketing direto e indireto, né? Então a gente consegue ter estratégias de venda desde as coisas mais simples. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, não sei se vocês já perceberam, que eu sempre faço as lives, né, e os conteúdos da Ativa com uma camiseta dela, né? E se eu não tô com a camiseta da Ativa, eu tô com a camiseta da Fã, que é a minha academia. Aquela camisetinha verde, né, às vezes cinza, enfim. Então, gente, todo mundo que olha essa camiseta sabe, né, da onde que é. E isso é uma estratégia indireta de venda para um personal trainer. Porque no momento que o personal trainer ele tem alguns produtos com a sua marca, ele passa a ser mais reconhecido por isso. Agora, se vocês entregam os materiais, né, os produtos de vocês para os alunos, isso aumenta ainda mais a visualização que vocês vão ter. Então, uma das estratégias que eu dei exemplo, né, naquela live passada de divulgação do meu trabalho e que serviu muito como venda, foi de investir na minha carreira, lá no início. Eu mandei fazer camisetas, né, com a minha marca e dei para os meus alunos. E aí todo aluno meu usava a minha camiseta na hora de treinar. Então as pessoas que estavam na academia, elas sempre olhavam, né, para os meus alunos e percebiam, poxa, mas aquela ali é a aluna do Guilherme. Então o que eu quero dizer com isso? O meu nome circula mais, né? Eu vou ser mais visto, né, por outras pessoas. E também eu demonstro muito mais profissionalismo, mais seriedade naquilo que eu faço, né? Mesma coisa nos condomínios. As pessoas do condomínio sabiam que tinha alunos meus que faziam aula comigo e que tinha um personal naquele condomínio que dava aula. Então isso facilitava para mim, aumentava muito mais as minhas chances de captação. Agora, tem várias outras estratégias de venda. Acho que eu dei o exemplo também de uma estratégia de venda que eu utilizei o WhatsApp. Né? Eu não vou, obviamente, passar exatamente ela aqui, mas eu utilizei uma estratégia onde eu ofereci um serviço meu, no caso era uma avaliação física para um grupo de WhatsApp, né? Ofereci avaliação física para idoso. E, gente, um dos nossos alunos, ele experimentou essa estratégia, ele ofereceu para 5 pessoas, aliás, ele ofereceu em grupos, 5 pessoas se interessaram, e dessas 5 pessoas que fizeram uma avaliação física com ele, 3 se tornaram alunos dele. Poxa vida, realizando apenas uma avaliação física, ou seja, ele ofereceu uma avaliação específica para idoso, fez, de 5 pessoas ele captou 3, né? Então, assim, é uma baita de uma estratégia de venda. Só que tem que ter ideias para isso, né? É preciso ter organização. E é isso que eu falo para vocês em relação a não pensar apenas na técnica.
e sim na carreira, na venda. Então, tem que ter a mudança de mentalidade e depois disso tem que ter estratégias de venda para poder se sobressair em relação a outros personagens e vencer a concorrência. A gente não vence a concorrência apenas baixando o preço, muito pelo contrário. No momento que a gente tem organização e tem um método de trabalho, a gente vai trabalhar com valor de hora-aula muito mais alto. Vocês nunca mais vão baixar preço de vocês para ganhar concorrência. Vocês vão aumentar o valor da hora-aula de vocês. Um dos maiores erros dos personagens é justamente diminuir o valor da hora-aula. É um dos grandes erros. Vamos para a terceira etapa? Eu falei para vocês que a terceira etapa é dar a cara a tapa, né? E o que é isso? Gente, no momento que a gente precisa de estratégias de venda, aí a gente precisa dar a cara a tapa, ou seja, a gente precisa meter a cara para conseguir vender, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui fazendo uma live e eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar na frente de uma câmera, porque eu era extremamente tímido, tinha muita vergonha de falar na frente de outras pessoas, né? Só que chegou um tempo que eu precisei repensar algumas coisas, né? E eu pensei, poxa, mas se eu quiser daqui a pouco me sobressair, conseguir chamar a atenção de outras pessoas, eu preciso acabar com isso. Eu preciso encarar. E foi o que eu fiz. Errei, senti vergonha, tudo o que acontece com grande parte das pessoas. É que isso é normal. Mas hoje eu estou aqui conseguindo falar com vocês, né? Superei uma grande barreira. Dei a cara a tapa. Enfrentei. Enfrentei os medos que eu tinha, os obstáculos. E hoje, de novo, eu consegui chegar num faturamento superior a 10 mil por mês, fazendo esse tipo de coisa. Eu tinha um professor meu na minha academia que o cara, olha, se eu falei que eu era tímido, esse cara era 1000 vezes mais tímido que eu. Era impressionante. E ele sabia disso, né? E os alunos também percebiam isso. E, gente, às vezes isso era até gerava um certo incômodo para mim. Porque era um desconforto por alguns alunos, né? Porque a gente pensa, poxa, profissional de educação física, o cara tem que motivar os alunos, tem que ser, né, mais despojado, descontraído. E ele não conseguia superar isso. Era um problema. Por outro lado, é um cara que tem um potencial enorme, enorme. E vou dizer para vocês, dentre todos os professores profissionais que passaram na minha academia até hoje, talvez é aquele professor que mais tenha a cabeça de empreendedor. Porque ele tinha muitas ideias legais. E ele vinha e falava para mim. Só que ele não conseguia usufruir desse conhecimento dele. Tinha alguma coisa que trancava ele. E por que eu tô falando isso? Porque agora ele não tá mais na minha academia, tá? E eu vejo que ele criou uma página para ele, né? E isso me surpreendeu demais. Atualmente ele tem milhares de seguidores e ele conseguiu achar o público dele. Então ele dá aula para pessoas que são maduras também, né? Ou seja, pessoas de meia idade para cima. E ele faz exercícios simples. Ele dá aulas online para essas pessoas. E, gente, eu fico impressionado com o número de pessoas que seguem ele e de engajamento que ele consegue. Olha uma aula dele, uma publicação, e é uma aula extremamente simples, só que existe público para isso. E as pessoas interagem. Aí tu vai lá e tem não sei quantos comentários na live. Eu fico impressionado. E é uma coisa que ele superou. Ele tinha muita dificuldade. Então isso que eu tô falando para vocês, tem que dar a cara a tapa. Tem que encarar, gente. Esquece essa coisinha de ai, eu tenho medo. Ai, eu não tenho segurança. Gente, muda a mentalidade. Tem que encarar, tem que ir para cima. Se vocês quiserem se sobressair em relação a outros profissionais, tem que ser desse jeito. E outra, eu tô aqui para mostrar o caminho para vocês.
Ah, eu tenho medo de errar. Esquece! Eu já fiz isso por vocês, eu já errei. Tô apontando para vocês aqui atalhos, caminhos que levam vocês diretamente ao ponto que vocês podem realmente se sobressair, tá? Muito bem. Falei sobre esse professor, né? E eu queria, gente, eu deixei, né, essa live de venda aqui por último na semana de aquecimento, porque eu entendo que essa é a parte final do que a gente precisa para ter sucesso na carreira. Se vocês forem lembrar de todas as lives que eu fiz até agora na semana de aquecimento da semana do Person, eu fiz algumas lives sobre questões técnicas, obviamente, né? Sobre a oportunidade que a gente tem nesse momento, que é de trabalhar com pessoas idosas, né? E se vocês forem lembrar de tudo que eu falei sobre crescimento populacional de idosos, que é absurdo nesse momento. Vamos lembrar que tem perspectivas de 2030 ter mais idosos no Brasil do que crianças e adolescentes. Inclusive, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro isso já acontece. Hoje já tem mais idosos do que criança e adolescente. Então, crescimento populacional enorme. Outra, aumento da expectativa de vida. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, tem mais idosos e eles estão vivendo mais. Então, essa é a grande oportunidade de momento, tá? Falei também sobre questões técnicas, porque é preciso saber trabalhar com esse público, né? E as pessoas precisam de um trabalho mais especializado e qualificado. Falei também, né, que a concorrência é baixa. Gente, enquanto tem personal trainer brigando diariamente por aluno e tendo que baixar o preço para vencer a concorrência, existem alguns personagens que trabalham com esse público específico, que já perceberam e começaram a trabalhar com pessoas idosas. Porque, como eu falei para vocês, é o público que está mais crescendo hoje no Brasil. Então, quem enxergar isso e se qualificar primeiro é quem vai se dar bem. É um oceano azul que está na nossa frente, agora, nesse momento. Para isso, gente, a gente precisa estar bem estruturado, tá? Ter um método de trabalho, né? E vocês precisam saber vender o trabalho de vocês, tá? Sem venda, não tem como faturar mais. Então, resumindo, é o que eu chamo de DMV, ou seja, direcionamento. Vocês precisam direcionar os atendimentos de vocês ao público idoso. Método, então vocês precisam ter um método de trabalho. E venda, vocês precisam vender esse método. DMV, direcionamento, método e venda. Esse é o segredo para vocês chegarem num faturamento superior a R$ 10.000 por mês. Não adianta nada vocês saberem tudo de exercício, saberem tudo de treino e não saberem vender. Esquece, vocês vão morrer abraçado com o conhecimento de vocês. Uma pós-graduação ensina vocês a serem muito bons tecnicamente, tá? Mas não ensina vocês a ganharem dinheiro, tá? O que eu tô falando aqui para vocês é a parte do dia a dia, é a experiência profissional que eu tenho e pessoal, de mais de 17 anos sendo personal sênior e também sendo empreendedor, né, tendo academia. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá? Não quero transformar vocês numa enciclopédia, e sim em profissionais que faturam mais de 10.000 por mês. Gente, tô com o tempo aqui encerrado, mas eu vou voltar a falar sobre isso muito mais na semana do Personal Senior, que começa a partir de segunda-feira, tá? Então, se vocês não fizeram inscrição ainda, corram e façam inscrição. Vai valer muito a pena. Lembrem, é totalmente gratuito e é online, tá? Então, vocês podem se inscrever de maneira gratuita clicando no link que está lá na nossa bio.
Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem esteve aqui comigo. Sábado de manhã, né? Vocês poderiam estar dormindo mais, fazendo qualquer tipo de coisa, mas vocês estão aqui. E é porque vocês têm um objetivo na vida de vocês, assim como eu tenho. Então eu vou junto com vocês atrás desses objetivos, beleza? Espero vocês lá na semana do Personal Senior. E aí tem um baita final de semana. Espero vocês na segunda. Grande abraço e obrigado.